nome é Betina e hoje vamos apresentar nosso trabalho de CCDDI sobre SARS-CoV-2, mais conhecido popularmente como coronavírus. O coronavírus é um vírus da ordem Nidoviralis, da família Coronaviridae e subfamília Coronavirinae. São vírus envelopados com genoma de RNA positivo de fita simples. Suas partículas virais são esféricas, revestidas por um envelope fosfolipídico, e apresentam projeções que emanam do envelope em forma de espículas, formada por trímeros de proteína S, spike protein, que é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro e participa do processo de interiorização. Ok, agora, depois que vimos como é o rostinho desse vírus, que tem gerado tanto problema hoje em dia no mundo todo, vamos ver como que ele faz para entrar na célula e se replicar. A proteína S, que falamos antes, reconhece o receptor ACE2, enzima conversora de angiotensina 2, da célula hospedeira. A ACE2 é uma proteína de membrana tipo 1, expressa em células nos rins, coração, trato gastrointestinal, vasos sanguíneos e principalmente células epiteliais alveolares pulmonares. Após o reconhecimento, o vírus entra na célula susceptível por fusão com membrana plasmática e logo o material genético viral é liberado no citoplasma da célula. A síntese de RNA positivo ocorre nos endossomos, graças às enzimas replicases já existentes no vírus. A produção das proteínas virais, por sua vez, ocorre com participação de ribossomos, do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi, onde ocorre a montagem de vírions. A molécula de RNA negativo, produzida a partir da molécula de RNA positivo, atua como modelo para a produção de inúmeras cópias de RNA positivo. Com as proteínas virais prontas, ocorre a montagem de vírions pela inclusão das moléculas de RNA positivo em capsídeos proteicos. Os vírios são envolvidos por uma bicamada lipídica, originada da membrana plasmática da célula hospedeira, que se abre ao final do processo, liberando grande quantidade de vírus para o exterior. Tudo bem, mas espera aí. E o sistema imune? Vocês acham que ele está dormindo? Que nada! A ACE2 age como um mecanismo contrarregulatório da produção de angiotensina 2, que se liga aos receptores AT2R1, que está associado à ativação de células do sistema imune e produção de citocinas inflamatórias. Então, quando o vírus utiliza a ACE2 para entrar na célula, causa desregulação na expressão destes receptores e, como consequência, a ativação exagerada de angiotensina 2, por falta do mecanismo contrarregulatório da ACE2. Sacanagem, né? Além de infectar nossas células, ainda desregula nosso mecanismo que controla nossa pressão arterial, enfim, tóxico. Quando o vírus infecta o corpo, rapidamente os mecanismos de defesa imunológica são instaurados. Antígeno do vírus ativam a célula TCD8 pela via do complexo MHC1, gerando citotoxicidade celular. As células TCD4 participam de processos de resposta imune humoral. Além disso, os anticorpos produzidos pelos linfócitos B podem neutralizar o vírus para bloquear a infecção. Devido à rápida replicação do vírus, há ativação das células TCD4, fazendo com que elas se multipliquem, se diferenciem em células TH1 e secretem citocinas pró-inflamatórias como o IL-6, interferon gama e fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos, que ativa os monócitos para liberar ainda mais IL-6 e outros fatores pró-inflamatórios, levando à formação de uma tempestade de citocinas, que faz com que os pacientes desenvolvam a síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA. Para detectarmos este vírus e diagnosticarmos um paciente, trouxemos aqui duas técnicas não moleculares para esse diagnóstico. Bom, a primeira é o sorológico, conhecido como ELISA, que irá verificar a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus, detectando anticorpos IgG e IgM, usando a metodologia quimiluminescência. O exame vai ser realizado com uma amostra de sangue do paciente, que foi exposto ao SARS-CoV-2 e é recomendado que seja feito cerca de 10 dias após o início dos sintomas, por conta da produção de anticorpos. Também adquirimos um teste quantitativo, TRS, conhecido como teste rápido. Ele tem como base a técnica imunocromatografia de fluxo lateral e apresenta um resultado de forma qualitativa. Ele detecta a proteína do vírus na fase da atividade da infecção e se o indivíduo tem ou não anticorpos IgM e IgG. Isso é possível a detecção da infecção pelo Covid-19 a partir do 14º dia do início dos sintomas. Agora, trouxemos um artigo muito legal que fala sobre um anticorpo humanizado que bloqueia efetivamente a entrada viral e previne a infecção por SARS-CoV-2. Vamos ver?
Como vimos antes, a infecção por SARS-CoV-2 se dá a partir da proteína spike que se liga à ACE2, permitindo a entrada na célula. Essa proteína spike viral ela pode ser dividida em duas subunidades. Uma subunidade de ligação ao receptor, AS1, e uma subunidade de fusão da membrana, AS2. A subunidade S1 reconhece e se liga à ACE2, enquanto a subunidade S2 facilita a fusão entre a membrana viral e a membrana celular do hospedeiro, para facilitar a liberação do genoma viral nas células hospedeiras. Segundo estudos, a AC2 ela desempenha um papel fundamental na proteção de órgãos contra lesões, além de servir como receptor de entrada para SARS-CoV-2. A AC2 solúvel recombinante humana ela pode bloquear significativamente a entrada de SARS-CoV-2 nas células hospedeiras. O domínio FC do anticorpo ele confere à proteína de fusão uma meia-vida mais longa. O objetivo do artigo foi examinar o papel protetor desse fragmento ACE2-FC mais curto na infecção por SARS-CoV-2. Foi projetado, então, 3 construtos de proteína SARS-CoV-2 spike, todos fundidos com FC região de IgG humana ou um marcador no C-terminal para posterior análise de Western blot ou teste de ELISA. Alguns resultados foram descritos no artigo. O anticorpo ACE2-FC preserva a atividade da sua peptidase para produzir a cascata de citocinas mediada por angiotensina 2, enquanto exibe interação específica com as proteínas spike. O anticorpo ainda prejudicou significativamente a fusão célula-célula mediada pela proteína do vírus. Não apresentou toxicidade para as células epiteliais e pode ser estável no soro por 10 dias. O AC2-FC pode inibir a entrada do vírus que expressa a proteína nas células que expressam o ACE2 e ele pode não apenas bloquear a infecção por SARS-CoV-2, mas também induzir a ativação das células NK, o que pode ajudar a remover as células infectadas in vitro. Então, a gente tem como conclusão, a ACE2-FC tem 3 características importantes: a neutralização da infecção por SARS-CoV-2, a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1A7 e a ativação de células NK, além de poder prevenir nós, profissionais da saúde ou pessoas com alto risco.